corrigindo. Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. Esperar todos acharem. Marcos capítulo 1, do verso 40 ao verso 45, diz assim a palavra de salvação. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, que se revelou de diversas formas e de muitas maneiras, e nos deixou a revelação escrita para sabermos o que o Senhor requer de nós e como nós devemos te reconhecer. Nesse momento, Senhor, de exposição da tua palavra, pedimos a ti o auxílio para estarmos prontos a ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, nesse momento de culto, eu peço que o Senhor seja comigo e com os meus irmãos, que no momento da exposição da tua palavra, o Senhor aplique nos nossos corações, para estarmos entendendo e praticando aquilo que o Senhor requer de nós. Então eu peço que seja comigo como instrumento limitado e falho, que o Senhor possa estar me usando para que eu possa estar abençoando os meus irmãos e que neste culto eu esteja apresentando somente a Cristo, somente o nosso Senhor. Então, Senhor, se conosco neste momento de pregação. Desde já vai nos iluminando e aplicando no nosso coração por meio do Teu Espírito. E essa é a nossa oração. E em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Como é que você reagiria se você soubesse que tem alguém muito famoso aqui na cidade de Boninal? Talvez alguém que você admira. Talvez um ator, um jogador de futebol, um cantor. Como é que você reagiria? O que você faria? Você, se fosse alguém tão fanático por futebol como eu, você iria lá, iria pedir um autógrafo, ia pedir para tirar uma foto, e porque você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa famosa, você sabe que é alguém que você admira, você certamente faria isso. E nesse texto aqui vai mostrar justamente que um leproso, alguém que não tinha nenhum reconhecimento na sociedade, ele estava procurando alguém que tinha fama. Diferente talvez de nós, que pensamos em procurar pessoas famosas que nós admiramos, esse leproso procura quem realmente é famoso, procura quem realmente é digno de atenção, que é digno de fama.
vamos ver aqui esse leproso procurando a Cristo. E nesse texto nós vamos ver que esse leproso, ele vai reconhecer a autoridade de Cristo ao curar e tomar sobre si as dores do leproso. Então nós veremos a seguinte proposição nesse texto: a autoridade de Cristo é reconhecida ao curar e tomar sobre si as dores do leproso. Repetindo, a autoridade de Cristo é reconhecida ao curar e tomar sobre si as dores do leproso. Nós vamos ver isso em duas divisões. Do versículo 40 ao versículo 42, nós vemos Cristo ele se compadecendo e curando o leproso. Do versículo 40 ao versículo 42, nessa porção, Cristo está se compadecendo e curando o leproso. No versículo 43 ao versículo 45, nós vamos ver a autoridade de Cristo ao tomar sobre si as dores do leproso. Então, o que estava acontecendo aqui? Semana passada nós vimos que o domingo tinha acabado, na verdade o sábado, a gente estava no momento de transição, mas o dia do Senhor aqui estava acontecendo. O Senhor cultuou de manhã e cultuou de noite. Ele exerceu misericórdia, e logo depois do culto, ele não foi fazer outra coisa, ele foi orar ao Pai, ele foi procurar ao Pai, justamente porque ele sabia que, orando ao Pai, ele poderia obter aquilo que ele quisesse. E dali, ele estava saindo para toda a Galileia, e esse leproso aqui, escutou que Cristo ia sair pela Galileia, e pensou, eu vou procurá-lo, eu vou atrás dele, mais ou menos como a gente faria se encontrássemos alguém famoso. Será que eu vou lá pedir um autógrafo ou não? Será que eu vou lá tirar foto? E é quando entra aqui justamente a figura de um leproso. O texto diz, no versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Nesse momento aqui, Cristo ele mostra a sua autoridade e se compadece do leproso. Então a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 40 é que o leproso ele se aproxima de Cristo, o adora e pede cura. No texto aqui diz que ele rogando de joelhos. O texto de Lucas vai dizer que é um correlato, vai mostrar que ele adorou ao Senhor, ele reconheceu Cristo como Deus. Ele se aproxima de Cristo e roga, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A grande questão é que no contexto daquele povo, quem tinha lepra era alguém considerado imundo. Quem tinha lepra não podia se aproximar das demais pessoas. Quem tinha lepra, segundo a lei, o sacerdote olhava, conferia e expulsava ele. Ele não vivia dentro da sociedade, ele vivia fora da cidade. Quando alguém vinha se aproximando, ele tinha que gritar, imundo, imundo, porque ele era imundo, para a pessoa desviar o caminho e não se aproximar dele. E veja que esse leproso, ele quebrou os protocolos, ele não respeitou aquilo que deveria ser feito. Ele entendia que aquela pessoa que estava ali era digna de adoração e que ele precisava adorá-lo. Então ele adora ao Senhor e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. A primeira coisa que nós vamos ver é como esse leproso entende que a única pessoa em que ele pode achar a solução é o Senhor Jesus Cristo.
ele o adora, ele reconhece a autoridade de Cristo, que Cristo é Deus. É a primeira coisa que ele faz. Depois que ele já adora o Senhor, que ele vai procurar cura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Veja a diferença da realidade dos evangelhos que é pregado hoje. Toda semana eu tenho falado isso, mas não é porque eu estou batendo em cima. É as escrituras que estão mostrando o contraponto do evangelho em que é revelado, do evangelho que se tem aqui hoje. As pessoas vão para a igreja porque querem ser curadas. As pessoas vão para a igreja porque estão procurando emprego. As pessoas vêm para a igreja porque o casamento não vai bem. Não. Veja o exemplo do leproso. Nada na vida dele estava bem. Ele era alguém que estava expulso da sociedade. Era alguém que era considerado imundo. E ele, o que é que ele faz? Ele adora ao Senhor. Ele fala: Senhor, Tu és o Filho de Deus. Ele reconhece a autoridade de Cristo. Ele se coloca em posição de adoração e adora ao Senhor. E ele fala: se o Senhor quiser, podes purificar-me, se for da tua vontade. Hoje o que é que se diz? Eu determino que isso aconteça. Quem somos nós para determinar algo ao nosso Senhor? E esse leproso vai mostrar justamente como nós devemos orar ao Senhor. Senhor, se o Senhor quiser. Interessante que mais na frente é a mesma oração que Jesus Cristo faz ao Pai. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós temos que estar pedindo a vontade de Deus. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. O Senhor pode purificar. E olha que a ideia que Ele traz de purificar aqui não é somente de cura física, é cura física e cura espiritual. Esse leproso então pede que o Senhor se aproxime dele e cure. E Jesus, no versículo 41, ele se compadece desse leproso que se submete ao seu governo. Ele olha para a situação daquele homem e ele se compadece. Veja o que diz o versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. O Senhor naquele momento purifica aquele homem. E veja que quem tem lepra, eu não sei se os irmãos já viram alguém, ou já viram algum vídeo ou foto de alguém que tem lepra. É como se essa pessoa fosse estragando aos poucos, como se a mão começasse a ser consumida e ali vai apodrecendo e não se reconstitui mais, não tem como voltar, e a pessoa enche de feridas no corpo todo, fica como se tivesse com escamas, a pele branca, sofrendo dores constantes. O odor é péssimo. E nesse momento, aquele homem impuro se aproxima do Senhor, sujo, doente, fedendo. E o Senhor olha para ele e não faria como provavelmente nós faríamos. Nos afastaríamos, talvez tamparia o nariz ou daria ânsia de vômito. O Senhor olha para aquele homem, se compadece e diz: eu quero, fica limpo, porque aquele homem se submete ao governo do Senhor. E veja, nós não somos diferentes desse homem. O Senhor olhou para nós numa situação espiritual de morto, sem vida, e Ele olhou para nós e disse: eu quero te salvar e vou te salvar. Ele colocou fé no nosso coração para reconhecê-lo como Senhor. Por isso viemos aqui hoje adorá-lo. E quando olhamos esse contexto,
começamos a pensar: por que nós temos nos aproximado de Cristo? Por que você tem se aproximado do Senhor Jesus Cristo? Você tem se aproximado para Jesus Cristo para resolver os seus problemas ou para adorá-lo? Se for a primeira opção, você está somente se enganando. Mas se for a segunda, se a sua opção de seguir a Cristo é adorá-lo, você está no caminho certo. Se não, se arrependa. Veja o exemplo desse leproso. Olhou para o Senhor e o adorou. Ele se submeteu ao governo do Rei dos Reis. Você tem se submetido ao governo do Senhor? Você tem procurado ouvir a voz do Senhor, como foi dito no momento de contrição, quando a lei do Senhor está sendo lida? Será que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, essa lei lhe confronta também? Ou você vive da maneira que você quer? O Senhor, Ele governa por meio da sua palavra, e na sua palavra Ele diz como nós devemos agir. Você tem se submetido ao governo do Rei dos Reis, como esse leproso se submeteu? Cristo também mostra que Ele se compadece dos necessitados, algo que nós vimos nos sermões anteriores. Cristo exercendo misericórdia para com aqueles que necessitam. E no versículo 41, no final, e no 42, o Senhor mostra para ele: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Veja, que milagre! O Senhor disse: olha, eu quero, fica limpo. O Senhor tocou e disse: olha, eu quero, fica limpo. Aquele homem estava tomado por lepra, e é como se no mesmo instante as células dele tivessem todas se recomposto, e aquilo que estava podre voltasse ao normal. Se você cortar um pedaço da sua mão, o que é que vai acontecer? Vai sangrar, vai ficar faltando um pedaço, provavelmente não vai recuperar a carne, vai ficar uma cicatriz. E naquele momento o Senhor agiu com um milagre. Aquele homem que estava todo podre, como se ele tivesse estado estragando, o Senhor fez com que ele se recuperasse todo. E o Senhor o limpou não só fisicamente, mas espiritualmente. Esse é o grande milagre do nosso Senhor. Ele demonstra o seu poder curando o leproso. Veja, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para fazer milagre. Mas o mais interessante aqui não é a cura, mas sim o poder de Cristo. O mais interessante aqui é que Ele deve ser adorado, porque Ele é tão poderoso que Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. E você tem reconhecido que Cristo, Ele pode lhe curar? Será que você tem a mesma fé daquele leproso que olha para o Senhor e diz: olha, Senhor, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me livrar dos meus pecados, o Senhor pode ser bondoso para comigo, o Senhor pode satisfazer aquilo que eu tanto preciso, que é ter o Senhor como Deus. E é isso que acontece com esse leproso. O Senhor, no mesmo instante, a lepra desaparece, ele fica limpo. Os pecados que nós lutamos também, porque essa cura não é só física, mas espiritual. Você tem pedido ao Senhor para lhe limpar, lhe purificar, para que, como o salmista fala: Senhor, purifica-me com sopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Nós temos que estar procurando tanto cura física como cura espiritual. Tenho visto aqui o contexto de várias pessoas viajando para Ceabra, Feira, Salvador, procurando o quê? Cura física. É lícito, façam isso. Mas o quanto vocês têm procurado, o quanto de tempo vocês têm gastado, o quanto de dinheiro vocês têm gastado para procurar cura espiritual. Não estou falando que você pagando você vai conseguir cura, mas comprando literatura para ler, comprando a Bíblia para ler, é o que é para você. Ninguém está pedindo para você vir aqui, depositar e ficar curado, não. Você tem gastado o tempo do seu dia tentando fazer os curativos na sua alma. Temos que fazer isso. Temos que procurar o nosso Senhor para que Ele nos purifique. Isso é muito importante, porque nós temos o Senhor que se compadece daqueles que sofrem, daqueles que o procuram. Então busque ao Senhor. Se você tem procurado outro meio para sofrer, para resolver os seus problemas, seja com remédios, seja com terapias, dificilmente isso vai resolver. A Bíblia diz que não resolve. Mas se você for procurar alguém que é altamente famoso e que ele não só lhe dá uma assinatura ou tira uma foto com você, ele resolve os seus problemas, ele dá vida eterna. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que se compadece daqueles que o temem, daqueles que o adoram, daqueles que o cultuam. E do versículo 43 ao 45, nós vamos ver como o Senhor, Ele toma sobre si as dores do ex-leproso, que agora ele é um ex-leproso, ele já foi curado. O Senhor, Ele toma sobre si as dores do ex-leproso. Veja o que diz, do versículo 43 ao versículo 45. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vejam só, o Senhor Jesus curou aquele homem que o adorou, reconheceu ele como Deus, disse: olha, eu te purifiquei. Mas depois o Senhor mostra para ele que ele tem responsabilidades, ele tem obrigações a cumprir. Veja o versículo 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. O Senhor, muitas vezes, quando Ele faz cura, Ele fala que, olha, eu te curei, mas cuidado com suas práticas. Várias curas Ele diz isso. João 5, quando Ele vai curar aquele homem que é paralítico, Ele vai dizer: olha, o homem passou 38 anos paralítico, esperando ser curado por um anjo que não existia, em contexto de idolatria. Depois que ele é curado, o Senhor chega para ele e diz: olha, cuidado para que não te suceda coisa pior. O Senhor aqui faz advertência a ele de maneira veemente. Cristo adverte o ex-leproso a viver de uma maneira obediente. Olha, eu te salvei, agora você deve fazer isso. Vimos um princípio nos estudos de quarta-feira, onde
o Senhor, sempre quando Ele dá a lei, antes Ele dá um indicativo. Ele mostra, olha, a lei do Senhor que nós lemos, Ele mostra, Ele dá um indicativo. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele mostra, porque Ele é Deus, porque Ele faz isso, agora você deve obedecer. Ele está dizendo, olha, eu te salvei. Ele falou para o leproso, olha o que eu fiz com você, você está vendo? Eu lhe curei, eu lhe purifiquei, agora me obedeça. E nessa obediência, nós podemos entender que ele está se referindo aos 10 mandamentos, aquilo que o Senhor requer, a palavra do Senhor, somente é isso. E o Senhor então adverte esse homem a viver de maneira obediente, e é uma constância. Por isso, dominicalmente, temos que ouvir, olha, você deve obedecer ao Senhor, você deve reconhecer que você tem errado contra Ele, e você deve se arrepender dos seus pecados. Olha, cuidado, para que você pecando, não aconteça coisa pior na sua vida. Cuidado. É como se a cada domingo tivesse uma placa de aviso. O pregador vem aqui na frente e está se levantando uma placa de aviso para vocês. Cuidado, cuidado, cuidado. E a cada domingo essa placa é como se estivesse aumentando. Cuidado, cuidado. E você tem que estar atento a esse cuidado que o Senhor tem com você. Veja, foi o que o Senhor falou com Adão: coma da árvore da vida e de qualquer outra árvore, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque se você comer dela, o que vai acontecer? Você vai morrer. O Senhor fala para o filho de Adão, Caim. Depois que Adão cai, o Senhor chega para Caim e fala, depois que Caim oferece um culto que o Senhor não ordenou e que ele não aceitou, o Senhor fala: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você proceder da maneira correta, você será aceito. Mas se você proceder de uma maneira inadequada, vai acontecer algo ruim na sua vida. O pecado gera a morte. O pecado traz consequências terríveis. E muitas vezes, quando obedecemos ao Senhor e aparentemente sofremos, é melhor do que sofrer pelo pecado. Quando obedecemos ao Senhor, nunca seremos prejudicados. A obediência ao Senhor mostra que vamos ser abençoados, mas por Deus seremos reconhecidos por Ele. É isso que o texto aqui está querendo mostrar. Nós temos que viver de maneira obediente, mas não é obediência para ser salvo, não é obediência para conquistar um lugar melhor no céu, não. Nós obedecemos porque já conquistamos em Cristo. Ele já nos salvou e Ele diz: olha, agora obedeça, agora tenha cuidado. E Cristo logo após diz o que ele deve fazer. Ele fala: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O texto de Marcos não diz, mas o texto de Lucas e o texto de Mateus fala que realmente ele saiu dali, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele foi até o sacerdote. O sacerdote olhou e falou: ele está curado. Aqui nós vemos que Cristo, ele cumpre a lei que era prevista, justamente dizendo: olha, vá ao sacerdote, porque ele foi designado por Deus para fazer esse reconhecimento. O ex-leproso foi lá, mostrou ao sacerdote, o sacerdote olhou ele e falou: realmente, ele está purificado. E vemos que, mesmo indiretamente, aqueles que não queriam reconhecer a autoridade de Cristo, reconhecem nesse momento. Os sacerdotes olham e veem: ele realmente está curado.
E quem que tem poder para curar? Cristo. No Antigo Testamento, somente homens de Deus que curaram lepra. E não foi com a sua voz, foi subindo em cima de outra pessoa, no caso de Elias, no caso de Miriam, que foi atacada com lepra e foi intercedida por ela. Vemos já que as pessoas que curaram lepra era alguém que era enviado e reconhecido por Deus. E vemos aqui Cristo cumprindo a lei, Cristo obedecendo, Cristo dizendo: olha, obedeça e vá lá, faça isso, porque é o que eu estou fazendo, eu estou obedecendo aquilo que deve ser feito. Não diga nada a ninguém. E logo depois de ele ser purificado, o versículo 45 diz: mas ele, tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Veja, Cristo adverte aquele homem, ele não escuta, ele não atende. Cristo manda ele cumprir a lei. Ele primeiramente escuta, mas depois ele acha melhor divulgar aquela notícia. E nós temos que pensar se nós temos atendido e nós estamos atentos às advertências do nosso Senhor. Será que nós temos atendido às advertências do nosso Senhor? Como é que nós temos, meus irmãos? Vamos prestar atenção aqui na pregação. Depois nós vemos o que aconteceu. Você tem atendido às advertências do nosso Senhor? Você tem cumprido a lei dele? Você tem oferecido para ele a adoração que ele requer? Você tem ouvido a voz de Cristo e obedecido suas ordens quando as coisas não estão indo bem? Ou você só procura a Cristo e obedece quando as coisas estão indo de mal a pior? Temos que estar atento à palavra do Senhor e o que Ele determina. Veja, o que acontece logo depois quando Ele começa a divulgar. O Senhor fala que não é para Ele divulgar, porque Cristo ele tinha um objetivo a cumprir. Ele tinha que passar por onde? Por aqueles locais. Ele falou um pouco antes, olha, no versículo 38 ele diz: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Quem tocava em alguém que tinha lepra, ele tinha que ficar no local fora também. Ele era considerado imundo. E se aquela notícia fosse divulgada, Cristo não poderia entrar. Cristo é o único homem que não peca, que não é imundo, o único homem que veio à terra. Logo, ele não se tornou imundo como alguém leproso, mas ele não poderia entrar ali. E quando aquele homem divulgou, ele não entrou para não causar nenhum alvoroço, para não acusá-lo, para que ele não fosse acusado de quebrar a lei, mesmo ele sabendo que não tinha quebrado. Cristo agiu de maneira sábia. E veja, ele não podia entrar publicamente quando ele tocou aquele homem. Mas o que acontece? Ele permanecia fora, em lugares ermos. E era justamente aquilo que aconteceria com o leproso. Ele ficou num local afastado da cidade. E logo depois, toda a parte vinham o quê? Ter com ele. Ele não poderia entrar, mas as pessoas pegaram e vinham ter com ele. As pessoas reconheciam a divindade de Cristo. Eles procuravam a Cristo para adorá-lo. Cristo tomou sobre si as dores do leproso. Aquilo que o leproso sofria, Cristo estava sofrendo. Ele se colocou nessa situação.
O interessante do livro de Isaías 53, aquele texto que a gente leu, a tradução da Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, ele vai dizer que quando ele tomou sobre si as nossas dores, não sei porquê, mas lá está mostrando justamente que ele tomou sobre si as nossas lepras. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E é justamente o que está acontecendo aqui, o nosso Senhor curando um leproso, ele tomando sobre si. Você sabia, você que é salvo pelo Senhor, que o Senhor, ele sofreu no seu lugar? Ele sofreu para que você tenha vida em abundância. O nosso Senhor, ele sofre por causa do nosso pecado. Você já imaginou? Se coloque na situação. Se toda vez que você pecasse, um filho seu morresse, ou algum ente querido seu morresse, você pecaria mais ou menos? Você teria mais cuidado em pecar contra o Senhor? Você tem ideia que o próprio Filho de Deus morreu para que você pudesse ter uma vida de santidade? E toda vez que você peca, você não está se importando com isso? Pense um pouco sobre isso. Será que nós temos dado mais importância talvez aos nossos filhos, aos nossos parentes, do que ao nosso Senhor, que morreu em nosso lugar, para que possamos ter condições de obedecê-lo? Será que seria diferente se toda vez que nós pecássemos, alguém próximo a nós morresse? Veja, aconteceu isso uma vez, a 10ª praga do Egito. Se não ouvir a minha voz, o primogênito de vocês morrerá. E aquelas pessoas sentiram na pele. Você imaginou uma cidade enorme, cheia de velórios? Você imaginou se na cidade onde estamos aqui, todo dia, toda casa tivesse um velório? Essa cidade não seria uma cidade feliz. Essa cidade não seria uma cidade tranquila. Mas veja, Cristo, ele morreu para que os nossos filhos, ou ninguém, nem nós mesmos, morresse pelos nossos pecados. Ele morreu para que nós possamos ter vida nele e termos acesso com ele, para chegar e dizer: Senhor, eu quero ficar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Fala para mim, Senhor, fica limpo, me purifica. Se há alguém aqui nesta noite que não é cristão, não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, eu conclamo: se arrependa, pois o Senhor, ele se compadece daqueles que o temem. O Senhor cura e salva e toma para si aqueles que reconhecem a autoridade de Cristo. É justamente o que acontece com esse leproso. Esse leproso, ele reconhece a autoridade de Cristo e pede para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor se compadece daquele pobre pecador, cura ele e sofre no lugar dele. Aquele homem pode ir para o templo, para a sinagoga, ele pode andar com seus familiares, pode falar ali, mas o nosso Senhor, ele sofreu em nosso lugar. O Filho de Deus morreu uma única vez em nosso lugar, pagando o salário do pecado, a morte. E ele nos salvou. E ele está falando para você agora: olha, me escute, me obedeça. Vocês estão vendo a placa? Cuidado, se arrependa dos seus pecados, reconheça Cristo como seu Salvador.
Provavelmente, se realmente tivesse alguém famoso aqui em Boninal, para você falar com ele, talvez ele teria seguranças, você teria que marcar horário. Talvez quando você fosse lá com toda a sua empolgação, aquele famoso nem lhe desse tanta importância. Mas Cristo, ele se compadece daqueles que o temem. Ele não rejeita aqueles que o temem. Veja, Gilberto Gil, ele vai falar que para falar com Deus, você precisa comer o pão que o diabo amassou. Isso não é verdade. Isso não procede. O nosso Deus está disposto a nos ouvir. Ele tomou o cálice da ira do Pai em nosso lugar. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Um Senhor que sofre por nós, se compadece por nós. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E o momento que teremos após a pregação é justamente para nós lembrarmos do pão que nos faz lembrar o sofrimento de Cristo, o vinho que nos lembra justamente do sangue que foi derramado na cruz em nosso lugar. Foi sangue de verdade, a ceia do Senhor, e também a presença real de Cristo entre nós, nos fazendo lembrar da sua obra, seu sofrimento e sua ressurreição. Então não se esqueçam, o nosso Senhor está disposto a nos ouvir, e Ele fala para você: hoje, me escute, hoje, se arrependa agora, se volte para Ele agora. Estou aqui hoje, estou disposto. Não vai ter segurança. O meu humor é o mesmo para aqueles que me temem. Essa é a maneira que o nosso Senhor age conosco. Então que possamos estar percebendo a autoridade de Cristo em nossas vidas para nos curar e nos substituir. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Aplica, Senhor, nos nossos corações a Tua palavra para não pecar contra Ti. Ó Senhor, ser com os irmãos que não puderam vir, aqueles que faltaram por algum problema de saúde ou qualquer problema de força maior, ser com eles, Senhor. Os abençoa, os livra de todo mal. Aqueles que não vieram por falta de compromisso ou por negligência, que o Senhor possa estar os punindo, que o Senhor possa estar indo contra eles, para que eles reconheçam a Tua autoridade, Senhor. Essa é a nossa oração. Também te pedimos pela vida do irmão Jorley, sua família. Eles saíram, Senhor, durante o culto. Não sabemos o que aconteceu com eles, mas sabemos que o Senhor é muito mais poderoso do que nós para resolver o problema daquele irmão, seja lá qual for. Então, Senhor, abençoa ele e sua família. Também nos abençoa por meio da Tua palavra. Aplica, Senhor, no nosso coração a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. E em nome de Jesus Cristo, que Te oramos gratos por tudo. Amém. Nesse momento passaremos para a ceia do Senhor. Convido que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26.